nós juntos para mais um dia dos nossos 40 dias de clareza, coragem e fé. Bom, vocês devem estar notando que hoje eu tô um pouquinho diferente. Hoje eu não tô com a produção de sempre, não estou com maquiagem, cabelo fake, super produzida, acessórios. Eu tô vindo aqui na vida real, depois de um dia desafiador. Bom, como eu me comprometi a compartilhar com vocês lições de vida, eu tava pensando comigo, nada mais poderoso do que vir compartilhar lições na vida real, né? Na hora que elas acontecem. Como eu tinha comentado com vocês há alguns dias aqui atrás, eu tinha recebido uma ligação de que o apartamento que eu estou morando estava indo à venda. Pois é, eu compartilhei com vocês que naquele momento eu senti muita paz, né? E que eu não iria dificultar o processo. E realmente eu não venho dificultando o processo. Desde lá, algumas coisinhas já aconteceram. Bom, vieram tirar fotos do apartamento, durante o final de semana vieram já para fazer as inspections, que são o quê? São as visitas, né? Dos possíveis compradores. E hoje, o apartamento foi vendido. E há não muito tempo atrás, por isso que eu estou com essa carinha, eu recebi uma ligação deles falando que não só o apartamento foi vendido, como não foi para o investidor, foi para um casal que quer morar aqui e não só morar aqui, como quer vir morar o quanto antes. E aí, gentilmente, eles queriam entender a possibilidade de eu me mudar daqui o quanto antes também. E eu quis vir aqui, gente, falar com vocês em tempo real, e eu ainda tô um pouquinho emocionada com relação a isso, e pra ser bem honesta, não muito tempo atrás eu estava chorando horrores, de uma forma tão rápida, né? Inclusive porque eu tinha conversado bastante com eles e realmente a possibilidade de ser vendido para alguém que iria querer morar aqui era a possibilidade mais remota, e se isso acontecesse, iria ser só mais pra frente. Mas eu quis vir aqui pra gente falar sobre a vida. E a vida, ela é real, né, gente? A gente vem falando aqui sobre tantas lições e elas são muito lindas faladas. E é por isso que eu quis vir aqui hoje desse jeito falar com você. Todas elas são lindas. É muito mais fácil a gente falar sobre lições, direções, sobre ter fé, sobre viver com fé. Mas a vida é real. E ela joga os desafios em cima de nós todos os dias. E nesse momento vem os testes pra ver. E aí, aquilo que você vem falando se alinha com a forma como você vem vivido? E aí eu queria trazer para vocês algumas lições que vieram nessas últimas horas pra mim, né? O meu sentimento foi realmente, meu Deus, o meu sonho foi tirado de mim. E eu me emociono porque eu realmente tô emocionada ainda, né? Eu ainda tô processando, meu Deus, mas eu acabei de me mudar. Eu acabei de decorar, né? Tava decorando cada cantinho com tanto amor, eu tava tão feliz com essas janelas, tava tão feliz com a vista, que eram coisas que eu sempre tinha sonhado. E nossa primeira reação, sempre quando qualquer circunstância acontece com a gente, é uma reação assim mesmo de tudo que eu perdi. Todos os nossos sentimentos de desapontamento, né? As coisas que, puxa, mas não é justo. Por que isso tá acontecendo comigo? Né, já foram meses tão desafiadores, quando eu finalmente achei um lugar, quando eu comecei, né, a me adaptar, a decorar, a criar o meu cantinho, vem aí a vida, o mundo, as circunstâncias e virar tudo de ponta cabeça. E esse foi meu primeiro sentimento, foi realmente tristeza. Tristeza e bastante frustração, assim, sabe? E é isso, a primeira coisa, gente, é que a gente tem que se permitir viver os sentimentos, sentir os sentimentos. Caiu a minha ficha de que a vida, ela é instável mesmo. As coisas mudam e não adianta a gente pensar nas coisas como se fossem justas ou não fossem justos. Eu mereço ou não mereço, esse não é o ponto. E naquele momento eu comecei a ter uma lição sobre mim. Meu Deus, olha quanta expectativa que eu tenho colocado nessa casa. Olha, como a vida realmente ela não é garantida. As coisas podem sim mudar do dia pra noite. Mas uma coisa é certa, Deus e o amor dele pra nós. E é muito lindo falar que Deus é bom o tempo inteiro, mas na hora que as coisas não estão acontecendo com a gente, é difícil pensar, Deus, como que você tá sendo bom comigo vivendo isso? E aí tudo que eu venho falando pra vocês, eu tive que começar a refletir na minha própria vida ali em tempo real.
a bondade colateral de Deus. Puxa Deus, você tá sendo bom com outra pessoa às custas da sua bondade comigo. Mas no fundo, eu realmente queria confiar que apesar dessa montanha russa, Deus ainda tá sendo bom comigo. Eu só não consigo enxergar todo o cenário agora, mas Ele tá. Eu não sei onde eu vou morar, provavelmente vou ter que sair muito mais rápido do que eu imaginei, mas aí eu comecei a pensar, Deus me deu a oportunidade de eu viver meu sonho. Eu sempre tinha sonhado em morar numa casa cheia de janelas com vista para o mar. Eu realizei esse sonho. Deus me deu a oportunidade de, ainda nessa casa, gravar essa série de 40 dias com vocês. 40 dias de lições e de uma forma muito vulnerável poder vir aqui e compartilhar algumas lições em tempo real. Deus tem me mostrado tanta coisa nesses dias aqui nessa casa. Nem todos os dias têm sido super felizes, é um período de transição, é um período novo, eu tô cheia de inseguranças, eu tô sim com medos. E a maior lição de todas foi: tudo pode mudar, tudo pode ir embora, a gente pode perder tudo, mas Deus não muda e Ele também não deixa de amar a gente. Ele não vai nos desamparar, Ele tá aqui por nós, Ele tá nos segurando no colo, mesmo nos momentos difíceis. E eu de verdade acredito que há propósito para tudo. Nesse momento não tenho a menor ideia. Eu não sei se eu vou ficar aqui mais uma semana, mais duas, eu não sei quanto tempo vai ser, mas a gente tem sempre várias perspectivas para enxergar as coisas. A primeira delas, a gente pode entrar num pensamento de vítima, né? Vítima das circunstâncias. Ó céus, ó vida, isso é injusto, veja o que fizeram comigo, eu não merecia isso e agora eu não vou facilitar. Porque a grande verdade é que eles me falaram: você pode ficar até o fim do seu contrato no apartamento, mas se você ficar, existe a grande chance de essa moça, que é a que precisa vender o apartamento por questões pessoais, que sinceramente o sofrimento que ela tá indo é bem maior do que eu, ter que procurar um novo lugar para alugar, grande chance de ela não conseguir o dinheiro no tempo que ela precisa para cuidar da família dela. É aquilo, eu poderia ficar, eu poderia dificultar, eu poderia falar, não vou sair, vou ficar até o fim do meu contrato, o problema é de vocês. A gente tem esse contrato, mas lá no fundo, por mais que eu saiba disso, a minha consciência não consegue deixar eu simplesmente relaxar e ficar aqui. O que eu queria trazer pra vocês, gente, é que nada na vida é certo. Por mais que a gente sonhe, por mais que a gente planeje, por mais que as coisas aconteçam, não é garantido que essas coisas vão continuar dessa forma. E é por isso que é tão importante a gente viver o hoje, aprender a apreciar o agora, confiar também, sabe? Se permitir sentir os sentimentos. Hoje cedo, no meu devocional, eu tava escrevendo tudo que eu tava sentindo. Eu tava falando, Deus, eu tô com medo, eu tô me sentindo insegura, eu tô sentindo uma tristeza lá no fundo, porque parece que eu tô com medo de me acomodar ou começar a me sentir em casa, porque agora eu me dei conta que não é minha casa. E eu tava conversando com Deus sobre isso. Então, né, tudo pode mudar e a gente precisa se permitir sentir essas emoções e dar nome para elas. Quando eu comecei a dar nome para essas emoções, parece que me deu uma paz, eu comecei a me situar, entendi o que eu tô sentindo. E agora que eu entendo o que eu tô sentindo, eu começo a me permitir pensar em novas possibilidades, o que eu posso fazer com esse sentimento. E muitos dos nossos sentimentos, a única coisa que a gente pode fazer agora é só sentir. Às vezes a gente quer um plano pra tudo, a gente já quer ter tudo, sabe? Tá tudo determinado, tá tudo planejado, tá tudo certo. Não, gente, a gente não controla nada. Então assim, a gente faz tudo que tá ao nosso controle, sabendo que tudo pode mudar e tudo pode sair do nosso controle. E o que sempre vai mudar as circunstâncias é como a gente vai encarar isso. Então, como que eu tô me sentindo agora? Nesse momento, eu sinceramente não tô achando a melhor coisa do mundo, não. Eu tô triste, eu tô insegura, eu tô me sentindo cansada. Eu acabei de fazer... Quem aí já se mudou? Acabei de fazer uma mudança inteira. Eu comprei todos os móveis pensadinhos em cada cantinho da casa. Sonhei com cada canto, sonhei com esse escritório, com o outro que eu tava montando, com o quarto. Os últimos 2 meses da minha vida foram me dedicando a essa casa e organizar tudo isso para começar uma nova vida. Vai mudar. Mas eu não tenho dúvidas que há propósito inclusive nisso. Há propósito inclusive nessa mudança. E eu escolho confiar em Deus. Apesar de eu não entender, eu escolho confiar nele. Há muitas bênçãos que podem vir disso, não é mesmo? Frente aos nossos desafios,
vem muitas coisas que ninguém nunca vai tirar de nós. A primeira delas são os aprendizados. Eu confesso que os aprendizados começaram desde antes de eu conseguir esse apartamento. E eles continuam a cada semana com cada novo episódio. Eu acho que essa tem sido uma fase de lições, muitas lições, né? Então, aprendizados nas circunstâncias. Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? É parar e olhar o que eu tenho que aprender, né? Eu vi, puxa, como a gente se apega às coisas. E fiquem aqui comigo, deixa eu pegar minha Bíblia que eu tava lendo agora há pouco e olha essa mensagem. Essa parte que eu vou ler, eu li agora há pouco. E pra mim fez muito sentido. Inclusive, logo que eu desliguei o telefone, eu tava muito angustiada, muito triste. E aí eu decidi ficar quietinha, pegar a Bíblia e ler. E aí me caiu nessa mensagem aqui, né? Eu tenho comentado com vocês, tô lendo aqui Mateus, então eu tô Mateus 17, 23, de quando Jesus prediz a sua morte. Tem um episódio que Deus começa a contar para os seus discípulos e prepará-los, né, sobre o fato de que, sim, ele vai ser assassinado, ele vai ser morto. E ele começa a falar sobre isso com os seus discípulos, começa a falar que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí Pedro chamou ele de lado e o repreendeu, dizendo: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Tão engraçado, porque eu lendo agora não fez tanto sentido como na hora. E olha como isso é poderoso, gente, porque a palavra de Deus, ela fala com a gente. E aí eu puxei uma fletinha e escrevi o seguinte, porque olha, na hora que eu tava pensando meu Deus, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou morar? Eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que começar a procurar apartamento, eu vou ter que ir em um monte de visita. Nesse momento onde eu queria estar me dedicando a tantos projetos que eu tenho do trabalho, a poder descansar um pouquinho mais, outras prioridades, eu vou ter que voltar a me dedicar nisso. E eu tava pensando em tudo de ruim que tinha para essa situação. E aí quando eu li, olha o que veio. Satanás brinca com a nossa mente com preocupações e medos que são unicamente humanos, retirando de contexto e possibilidade a perspectiva de Deus. Quando Deus fala isso para Pedro, assim, não, Pedro, se afasta, para de falar para mim que tudo vai ficar bem, que isso não vai acontecer, porque inclusive se isso não acontecer, os milagres e o propósito e os planos de Deus não vão se concretizar. E muitas vezes, gente, receber um consolo disso não precisa acontecer, não, você não merece mesmo, enfim, é um grande engano, porque a propósito, inclusive nos sofrimentos, nas perdas, né, nos planos não concretizados, nos sonhos que foram frustrados, as coisas do ponto de vista humano não consideram a perspectiva de Deus. Não consideram. Então, se eu começar a pensar, isso não é justo, eu nunca mais vou conseguir uma casa como essa, eu não vou conseguir um lugar que tenha espaço para o meu escritório, que tenha esse monte de janela, que tenha... Isso é o meu ponto de vista limitante humano. Eu tô tirando de contexto a perspectiva de Deus. E aí vem a próxima coisa. Estava bem em seguida. Ensino sobre o discipulado. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Isso significa, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Eu estava me apegando à minha vida, não estava? Coloquei tanta expectativa nessa casa como se eu não tivesse nela, os propósitos de Deus não se cumpririam. Então, ali na hora veio uma resposta. E aí a única coisa que eu consegui pensar foi: Deus, olha, eu não tô entendendo, vou ser bem honesta, não tô entendendo. Eu tô de verdade triste. Eu tô emocionalmente cansada só de pensar em fazer tudo de novo. Faz nem 2 meses que eu me mudei, mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar que os Seus planos são melhores que os meus, maiores do que os meus. Talvez eu vá para um lugar que não é tão bonito, que não é tão maravilhoso. Eu sigo confiando em Ti. O Senhor conhece meu coração, mas acima disso, eu escolhi acreditar e confiar na Sua palavra. A propósito em todas as coisas. A propósito, inclusive, na minha saída aqui desse apartamento. E eu queria aproveitar esse vídeo, como aqui no YouTube tudo se eternaliza, inclusive como uma lembrança desse momento, sabe? Como uma lembrança do grande privilégio que eu tive, não só de morar nesse lugar maravilhoso,
mas pra gente poder compartilhar com vocês. Então, meu objetivo agora é conseguir aproveitar cada segundo dos dias que eu ainda tenho aqui e confiar que os planos deles são melhores. Eu não sei onde eu vou morar, não sei como vai ser, eu não sei onde vai ser, eu não sei se eu vou gostar, se eu não vou gostar, não sei de nada, mas eu escolho confiar. E aí a gente começa a experimentar mais uma das promessas que tem na palavra de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. Porque olha, eu tô sentindo tristeza, né, medo, mas lá no fundo eu sinto uma paz, porque eu vou fazer as coisas que estão ao meu alcance, mas de volta eu confio no que só Deus pode fazer. O inimigo vai tentar usar nossa mente, colocar um monte de coisa negativa, a gente já falou aqui sobre isso, sobre aquelas sementes que não são boas e que vão ser plantadas todos os dias. E todos os dias a gente vai se deparar com desafios, mas a gente sabe inclusive qual é o escudo para rebater isso. Então hoje eu escolho usar esse escudo. Hoje eu escolho confiar em Deus, mesmo estando morrendo de medo, mesmo estando assim insegura, mesmo estando com o coração partido que eu vou ter que sair desse lugar. Mas eu tô muito grata porque eu tive a oportunidade de ficar aqui por um tempinho, foi breve, mas Deus me mostrou que muitos dos meus sonhos eram possíveis. E essa é a vida, gente. Essa é a vida. Ninguém tá vivendo uma vida perfeita, não. Todos nós, a gente tem nossas batalhas, a gente tem nossos desafios. Mas eu queria hoje trazer essa mensagem como coragem. Coragem, sabe? Nem todo dia vai ser bom. Vão ter fases em que parece que todo dia a gente tá sendo atacado, tá tudo acontecendo. Seja forte e corajoso. Não perca a sua fé. Quando a gente perde a nossa fé, a gente perde qualquer expectativa de futuro. Sem fé, gente, a gente perde o sentido de viver. E clareza é a clareza de quem está por nós, com a gente, nos sustentando. De onde vem essa força? De onde vem as nossas esperanças? Não tá em mim, não. Porque eu ia estar lá chorando, sentindo autopiedade de mim, não é mesmo? Mas a minha clareza é de quem é meu Deus e quais são as promessas que Ele já fez pra mim. Eu sei que todas as fases da minha vida, e eu tenho certeza que a sua também, e a gente já passou por várias, em vários desafios. Mas sabe o que é mais incrível? É a vitória que vem depois. Muito obrigada pela companhia nesse nosso vídeo de hoje. E essa é a vida real, gente. Vão vir batalhas, mas seja forte. Tem mais uma passagem da Bíblia, ai meu Deus, olha, me empolguei, que é o seguinte, Efésios, eu acho que essa aqui de Efésios, que eu leio sempre, e é uma que eu venho lido quase todos os dias, desde o começo desse ano, que é a armadura completa de Deus. O que acontece? A gente, sim, passa por batalhas todos os dias, nós estamos passando por batalha na nossa vida, principalmente que a batalha principal que a gente enfrenta é uma batalha espiritual mesmo, que a gente não vê. E a gente precisa se armar, se proteger e se preparar também com uma armadura espiritual. E Efésios 6:10 fala sobre a armadura completa de Deus. E eu amo essa passagem e eu vou finalizar lendo ela para vocês. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, ou seja, continua. Permaneça firme, permaneça de pé, mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade. Tudo que eu for fazer, que é verdade, prevaleça. Outra coisa que é verdade, eu sou a verdade e a vida. A couraça da justiça. Couraça, sabe? Couraça. Imagina uma armadura, tá? Como calçados, usem a paz das boas novas. Que por onde eu ande, o que vai guiar o meu caminho é a paz das boas novas. E tá aqui, gente, essas são as boas novas. Existe salvação, existe esperança, existem promessas para a nossa vida. Para que sejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé.
escudo, o que nos protege? A nossa fé. Levanta esse escudo. A fé é o que vai te proteger desses ataques. Para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete. Proteger a nossa mente, gente. A nossa mente, o capacete da salvação. A gente sabe da nossa salvação. A salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual que é a nossa arma? Tá aqui, ó. A palavra de Deus. A gente já tem a arma. A gente já tem aqui o manual, o guia da nossa vida. E essa é a arma que a gente vai atacar o inimigo. Essa arma que a gente vai enfrentar os desafios. É essa arma que a gente vai atacar qualquer coisa que surgir no nosso caminho. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu vou terminar com isso. Que a gente possa vestir essa armadura todos os dias. Porque vão vir batalhas, vão vir desafios, vão sim vir vários dias difíceis. Assim como a vitória já é nossa. Então vista essa armadura que te proteja e te guie todos os dias. E eu sou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Hoje foi essa história aí, ó, bem real, que teve choro, que teve cara lavada, que teve uma historinha fresca, né, que tá acontecendo nesse exato momento. Mas é isso, gente, essa é a vida. As lições são reais, elas são diárias em cada circunstância que a gente vive. Você acha que essa mensagem pode talvez ajudar alguém que tá passando por um desafio, que também tá passando por, sabe, por provações, que também acabou se desapontando com alguma coisa, que teve algum sonho frustrado? Manda pra ela, dá um like aqui, deixe seu comentário se fez sentido para você e a gente se vê na nossa mensagem de amanhã. Fiquem com Deus, gente. Até!